Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Chico Chagas, da Assembleia de Deus, Pão da Vida, da cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Eu tenho conversado muito, irmãos, eu fui professor muitos anos, durante 12 anos eu estive em sala de aula, dando aulas, e trabalhei muitos anos também em rádio, televisão, sou um homem de comunicação. Então é normal que um professor receba muitas perguntas de seus alunos. E na época que eu desempenhava essa função de professor, eu já era servo de Deus, né? Não tinha passado pelo período que fiquei afastado ainda, e em sala de aula muitas vezes tive que responder perguntas de alunos a respeito da manifestação do poder de Deus na natureza. E às vezes, para você ser professor, eu era professor de português, inglês e história, mas às vezes para você ser professor de ciência, né, de geografia, você passa por muitos exemplos onde você vê o mover de Deus, o poder de Deus se manifestando na própria natureza, mas os geólogos, os estudiosos dizem que aquilo não é o poder de Deus, é uma coisa natural da humanidade. E sinceramente eu fico abismado quando eu vejo documentários na televisão ou mesmo na internet de pessoas famosas, estudiosos, dizendo que há 20 bilhões de anos, meus amigos, como é que vocês vão poder precisar algo que aconteceu há 20 bilhões de anos, se Jesus Cristo nasceu agora há 2000 e poucos anos e vocês não conseguem nem contar a história dele? Muitos livros têm sido escritos relatando a vida de Jesus Cristo, o seu ministério, aquilo que ele fez. Historiadores, Suetônio, Cícero e tantos outros, Flávio Joséfo, contam a história, mas nem assim descobriram o dia que ele nasceu, nem o dia que ele morreu. Tem 2000 e poucos anos. E o cara diz, há 15 bilhões de anos era assim. Vocês não sabem nada. Esses estudiosos não sabem nada. A gente vê a manifestação de Deus em tudo. Olha, um artigo no jornal suíço expressava um espanto em relação à grande carreação geológica na região de Glarus, no centro da Suíça. Entre outras coisas, esse artigo dizia, afinal, neste paredão vê-se algo que na realidade seria impossível na área de Sol. Camadas geológicas mais antigas estão por cima de camadas mais recentes. Olha só, a Terra foi revolvida. O normal é exatamente o contrário, né? O professor de geologia Adrian Piffler, de Berna, refere-se a esse fenômeno extraordinário como um milagre geológico. Tá vendo aí? Um milagre geológico. Quer dizer, um geólogo viu aquele remover a Terra velha por cima das terras mais recentes e ele disse que era um milagre geológico. Essa região deve ser declarada pela Unesco, meus irmãos, como o terceiro patrimônio natural mundial da Suíça, com o nome de Grande Carreação de Glarus. E o artigo continuava dizendo, as camadas geológicas viraram pelo avesso, um acontecimento mundial decisivo quanto às placas continentais da Europa e da África, que se chocaram empurrando a europeia para baixo da africana. Formou-se uma região de compressão. Da compressão e deformação das rochas resultam os Alpes compostos de dobras e carreações. Aquilo que os geólogos interpretam como um processo natural é, para quem crê na palavra de Deus, resultado de outro evento mundial, o dilúvio. As pessoas poupariam muito trabalho, muito tempo, se simplesmente crescem nisso e pesquisassem os ensinos bíblicos. A Bíblia é o livro mais científico que existe. Os cientistas procuram resposta para a criação dos elementos rochosos das montanhas, cavam, medem, pesquisam, elaboram teorias, que nos lembra até que está escrito em Jó 28:9. Veja o que está escrito na Bíblia, no livro de Jó, capítulo 28, versículo 9. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Mas ao se maravilhar com esses fenômenos extraordinários, a maioria das pessoas, meus irmãos, não percebe que o Criador está por trás desses milagres. Deus, Jeová. E o que o Senhor? É o Senhor que vira as montanhas pelo avesso, de forma que as rochas mais antigas fiquem por cima das rochas mais recentes. Jó 9,5 diz, ele é quem remove os montes, sem que saibam que ele, na sua ira, os transtorna. O grandioso maciço alpino é um símbolo da sublime grandeza do Criador onipotente, louvado pelo Salmo 65, versículo 6, que diz, ó Deus, Salvador nosso, que por tua força consolida os montes cingidos de poder. Salmo 92, antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Aleluia. A Bíblia, meus irmãos, não nos deixa na ignorância a respeito do que aconteceu para que as camadas rochosas ficassem invertidas e as montanhas atingissem a altura que tem hoje. No Salmo 104, aborda-se esse fenômeno
e o explica com uma clareza que não deixa qualquer dúvida. Veja o Salmo 104, versículos de 5 a 8. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomastes o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão, fugiram a voz do teu trovão, bateram em retirada, elevaram-se os montes, desceram-se os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Está entendendo? A terra foi criada por Deus, quando o homem ainda nem sequer existia. Jó 38:4. Por isso, a única fonte confiável de pesquisa é a palavra daquele que tudo criou, a palavra de Deus. Assim o homem deve buscar informações na palavra de Deus e submeter-se a ela. O dilúvio, narrado em 6 de Gênesis, juízo que o Senhor derramou sobre a sua criação de outrora, porque esta tinha caído em um abismo de pecados, afastando-se dele, cobriu todos os seres vivos. Também ficaram cobertas as montanhas que naquela época provavelmente ainda nem tinham a altura de hoje. Podemos partir do princípio de que antes do dilúvio, a criação tinha formatação diferente da atual, inclusive do ponto de vista geológico. Pedro dá uma indicação a respeito ao falar do mundo antigo e do mundo de agora. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5 diz: E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Aí 2 Pedro 3,5 diz, presta atenção, porque deliberadamente esqueceram que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo. Afogado em água, ora os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo, a destruição dos homens ímpios. 2 Pedro capítulo 3, versículos 5, 6 e 7. O dilúvio transformou o mundo antigo, que provavelmente era mais plano. Era um mundo geologicamente diferente, como que conhecemos hoje, né? A imensa pressão das massas de água empurrou as rochas, formando montanhas e vales. As maravilhas e fenômenos naturais que admiramos hoje são mais que um patrimônio mundial. São, na verdade, uma referência a Deus Criador dos céus e da terra, que nos mostra sua atuação, sua força e seu poder. As montanhas, meus irmãos, porém, não são apenas uma referência à força criadora de Deus, é o dilúvio. Ao mesmo tempo, chamo aqui a nossa atenção para o fato de que um dia Deus interferirá novamente de forma sobrenatural em sua criação, por meio de outro juízo. Depois de Pedro ter falado sobre o mundo antigo, antes do dilúvio, e sobre o juízo derramado por Deus, ele faz uma ponte profética para um evento futuro e a descreve. 2 Pedro capítulo 3, versículos de 7 a 10. Ora, os céus que agora existem, e a terra pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Está entendendo aí a palavra de Deus? O poder da palavra? Depois desse evento, acontecerá uma nova criação, um novo céu, uma nova terra, em que não dominarão mais o pecado e a decadência, mas a justiça de Deus. 2 Pedro 3,13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Essas verdades imutáveis reveladas na palavra de Deus e demonstradas na criação têm como objetivo incentivar os cristãos a viverem de forma piedosa, isto é, a seguirem a Cristo, afastando-se do pecado e colocando Deus acima de tudo em suas vidas, honrando exclusivamente a Ele, ao nosso Deus. Além disso, irmãos, a expectativa da volta de Cristo deve nos impulsionar a avançar em sua direção, isto é, a esperar ansiosamente por ela, já que ela pode acontecer a qualquer momento. Em sua segunda carta, Pedro escreve, 2 Pedro 3, 11 e 12, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser mais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Depois que Jesus tiver voltado e estabelecido o seu reino, novas mudanças geológicas irão acontecer, que deixarão Jerusalém mais elevada, não apenas devido à sua posição espiritual, mas também de forma literal. Zacarias capítulo 14, versículos 9, 10 e 11.
O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba a Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lugares do rei. Habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Deus fala sobre isso também por intermédio do profeta Isaías, no capítulo 2, versículo 2. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. As massas rochosas, amados, clamam, e as montanhas proclamam que há um Deus Criador que tem todo o poder e pode interferir em sua criação a qualquer momento como lhe apraz. Ao mesmo tempo, ele mesmo é em Cristo o monte no qual encontramos refúgio, onde podemos nos esconder, onde encontramos proteção e segurança. Salmo 43, versículo 3: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Deus está dizendo, meus amados irmãos, que a manifestação do poder dele está na natureza, e que muitos não querem ouvir, muitos não querem saber, mas a própria natureza, os céus e a terra proclamam a glória de Deus. O poder de Deus está sobre tudo. Você pode ver nas formações rochosas, como acontece aí na Suíça. A terra que estava embaixo, a antiga, virou, ficou em cima. Aí eles dizem que foi um milagre geológico, não querem admitir que foi um milagre de Deus. Os geólogos, cientistas, estudiosos querem acreditar que são descendentes de um macaco e não querem acreditar que são descendentes de um Deus poderoso que criou tudo que existe e tudo lhe pertence. Infelizmente, mas graças a Deus, a igreja do Senhor Jesus, formada por mim e por vocês, ela glorificará o nome de Deus e esperará com ansiedade a vinda do Senhor Jesus para nos buscar, porque Deus manda nos céus, na terra, embaixo da terra. Ele é soberano e tudo o que acontece procede de suas mãos e do seu imenso poder. Glorificado seja o santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo na minha e na sua vida, que ama o Evangelho, que aceita Jesus como teu Salvador. Fica na posição, Jesus está às portas e está voltando. E aqueles que acharam que os milagres geológicos é coisa da natureza e não da mão poderosa de Deus, irão gritar no ranger de dentes no fogo do inferno. Fica na paz, fica com Jesus, porque por amor a você, ele foi para a cruz.